Boa tarde a todos. Boa tarde. E que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores e a recepção amorosa desta casa abençoada de orações, um ambiente preparado pelos nossos amigos espirituais. E a gente então está aqui para falar representando a USE. Nós somos lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo André, mas hoje estamos representando a USE, que tem como tema deste mês o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo: muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é uma parábola de Jesus. E nós podemos também estudar esse tema no livro de Divaldo Pereira Franco, né? Através de Joana de Ângeles, o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Só que lá o título que ela coloca é Os Convidados e os Aceitos. E como é uma parábola também, temos Caiba Schutter, Rodolfo Caligares e tantos outros que fazem o estudo dessas parábolas. Mas esse capítulo a gente tem vários itens, né, que podemos estudar, porque além da parábola fala da porta estreita, fala de que todos aqueles que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino do céu, nem todos, né? Fala também muito se pedirá quem muito recebeu. Fala também dar-se-á àquele que tem. Mas a parábola em si, a gente percebe que Jesus sempre gostava de falar por parábolas. E ele era inclusive, e o povo, aquele povo gostava de ouvi-lo falar, porque ele falava com uma autoridade. Era diferente do que eles viam, né, nos rituais que os sacerdotes faziam. Por quê? Jesus poderia falar para eles com a linguagem que ele quisesse, né? Mas ele trazia uma linguagem espiritual, uma linguagem profunda. E para que aquele povo pudesse entender, compreender o que ele trazia, ele falou por parábola. O que é a parábola? A parábola é uma narrativa curta, mas que traz um ensinamento profundo, traz grandes verdades. E então Jesus preferia falar por parábolas. Conta-se que certa vez a verdade, ela veio caminhar no meio do povo, mas ela veio daquela forma que ela tinha, nua e crua, e as pessoas não aceitavam. Até muitos ficavam constrangidos, davam-lhe as costas, e ela ficou assim um tempo parada num canto, tristonha. Aí chegou a parábola e falou para ela: mas por que você está assim tão triste? E ela falou: porque acho que eu devo ser muito feia, né? Porque ninguém quer me ouvir. Ela falou: não é isso não, é que as pessoas ficam realmente constrangidas. Deveria só falar: tome uma das nossas roupas. Deu lá um vestido para ela, e aí ela começou a ser aceita por todas as pessoas. Então a parábola traz assim uma certa alegoria, mas traz ensinamentos profundos. Então lá no capítulo 22 de Mateus nós temos que Jesus voltou e falou por parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que, querendo comemorar, celebrar as bodas do seu filho, ele chamou seus servos e mandou eles convidarem, né, chamar os convidados para um grande banquete nupcial. Só que os servos vieram, mas aqueles convidados que eram especiais, eles não atenderam o pedido, se recusaram a vir. E não deram também motivo do porquê. Aí o rei chamou outros servos e falou assim: olha, agora vocês vão lá e falem assim: está tudo pronto, eu já matei o boi, já matei lá os cevados, né? Já preparei tudo, a festa já está pronta, vinde para as bodas. Mas os convidados não quiseram vir. Uns foram para a sua casa de campo, outros foram para seus negócios, outros até tomaram esses servos e ultrajaram e até mataram os servos. Aí diz que o rei ficou enfurecido e enviou seus exércitos e incendiou as cidades daqueles homicidas. Mas aí o rei falou: bom, está tudo pronto, o banquete já está tudo preparado,
faz o seguinte, vocês vão pelas encruzilhadas, pelas ruas e chamem todos, bons, maus, convidem todos. Aí a sala se encheu de pessoas, né, de convidados. Aí o rei saiu para ver, né, entrou lá no salão para ver como estava lá a festa. Aí ele viu uma pessoa e falou assim, mas como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? E a pessoa ficou muda. Aí ele falou assim, bom, então chamou lá seus oficiais e falou, atai-o de pés e mãos e atirai-o nas zonas inferiores, porque aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então essa é a parábola, mas a gente tem que entender a simbologia e tudo o que Jesus colocou nessa parábola. Porque é claro, ele queria que a sua mensagem se perpetuasse, que não fosse assim de certa forma deformada, né? Pela passagem, né, de uma pessoa para outra, né? Então, o reino dos céus é justamente essa nossa busca da plenitude espiritual. Poderia também dizer que seria a morada dos seres puros, do próprio Cristo. O rei é Deus, o filho do rei é Jesus. As bodas seria essa entrega do evangelho de Jesus aqui para a humanidade. O banquete de núpcias seria justamente essa união, essa comunhão entre o plano celeste e o plano terreno, né? Mas quem seriam então esses servos? Os servos são os grandes enviados que Deus mandou de tempos em tempos aqui para a humanidade para nos trazer a sua mensagem. Então, a gente pode entender que tivemos os profetas, os sacerdotes, todos os missionários que vieram aqui na terra. E os convidados? Os primeiros convidados a gente pode entender como sendo aquele povo que é considerado um povo escolhido por Deus, né? O povo hebreu que era considerado um povo monoteísta, aquele povo que tinha fé. E depois aqueles outros convidados que se recusaram eram aqueles que tinham interesses materiais, estavam preocupados com seus negócios. Ali Jesus inclusive coloca os saduceus, os fariseus, que também tinham orgulho e não se deixavam se levar por aquela mensagem que Jesus trazia também. E aqueles que estavam na encruzilhada, nas ruas, já seria aquele momento em que Paulo de Tarso levou a mensagem de Deus para toda a humanidade. Mas aí a gente fica com uma pergunta, né? Por que é que aquele rei ele cobrou aquela veste nupcial daquela pessoa, sendo que ele chamou todos rapidamente, né, de sopetão, né? Vinde, vamos todos para a boa. Quer dizer, de uma hora para outra aquela pessoa foi convidada. Como é que ela teria tempo para isso, né? Aí a gente começa a analisar. Quando a gente vai falar do reino dos céus, a gente entende que Jesus mesmo falou, o reino dos céus está dentro de nós, né? Então seria aquela maneira da consciência, né, de despertar a consciência, mas podemos dizer, seria o corpo espiritual, perispírito, porque aqui na terra a gente pode enganar a todos, né? A gente pode se mascarar, mas no plano espiritual não. Então ali a gente realmente vai mostrar o que é que nós temos de pureza de coração. Então é uma colocação, inclusive, que o Haroldo Dutra ele faz uma comparação com André Luiz no nosso lar. Ele disse que André Luiz ele passou por essa situação. Depois que ele foi amparado, resgatado, estava lá já bem, ele falou assim, bom, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Aí ele foi pedir para a Clarense, para ele trabalhar. E ele falou, eu sou médico e quero trabalhar. E a Clarense falou, não, aqui não. Você vai ter que começar a servir primeiro, né? Ou seja, ele se sentiu o quê? Atado de pés e mãos. Ou seja, a liberdade dele, o livre-arbítrio foi tirado. Aquela condição de médico que ele ostentava aqui na terra foi desativada. E ele teve que começar a aprender. Porque ele não estava preparado ainda. Ele não vibrava nas condições necessárias para realmente mostrar que ele tinha a veste nupcial. Então a gente vai perceber que é isso que pode ocorrer com todos nós quando fomos chamados, né? De uma hora para outra a gente tem que atender o convite que nos chega, né? E aí a gente vai chegar lá diante do rei, diante de Deus. Será que nós estaremos com essa veste nupcial? Será que nós estaremos em condições? Porque se não estivermos, seremos constrangidos a retornar, né? Quando ele falou, lançai-o às zonas inferiores e lá haverá choro e ranger de dentro. O que é isso? É a volta à reencarnação, muitas vezes expiatórias.
Lá fala também do Deus que ficou furioso. Deus não fica furioso, né? Isso aí é uma expressão que se fala da lei de ação e reação, que logicamente buscou aquelas criaturas que fizeram aquilo com os servos, né? Então a gente vai perceber que essa parábola ela serve para muitas reflexões para todos nós. É uma busca que todos nós fazemos para que possamos realmente nos transformar. A doutrina espírita diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Só que a gente recebe os chamados de todos os lados, né? Esse aqui é um chamado, é um convite para todos nós estarmos aqui. Mas, como é que a gente vai entender essa condição de escolhidos? Dizem que todos são chamados e que nós mesmos é que nos escolhemos no momento em que nós começamos a buscar a dedicação, o devotamento, a abnegação naquilo que fazemos. E Jesus, ele foi bem claro em dizer que é aquele que ouve a palavra de Deus, né, e as pratica, esses entrarão no reino dos céus. Então a gente vai ter que perceber que nós temos que buscar realmente fazer o melhor que pudermos, né, para nos renovarmos e estarmos sempre juntos. E a mensagem da lição de hoje, falando da caridade, ela nos mostra essa necessidade do quê? De praticar, de colocar em prática. Joana de Ângeles diz assim: o amor é a alma da vida, a caridade é a vida da alma. Ou seja, a caridade é colocar o amor em movimento. Então, nesse capítulo, não basta só a gente saber, conhecer Jesus, é preciso realmente seguir os princípios e praticar, colocar em prática essa lição. Porque senão a gente não será que aqui fala, né, que se reconhecerá os cristãos pelas suas obras. É por isso que nós temos que fazer algo. E na própria doutrina espírita se fala, né, fora da caridade não há salvação, ou seja, devemos fazer algo. Por isso é que Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ela diz assim, que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E aí a gente vai perceber essa necessidade que todos nós temos de realmente, né, seguir aquele ensinamento espíritas. Primeiro mandamento: amai-vos. Segundo mandamento: instruí-vos. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Só que a gente até inverte um pouco, a gente se preocupa mais com instruí-vos, né? A gente busca a intelectualidade. É por isso que no Evangelho se fala: cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude desta época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Então isso foi escrito há mais de 150 anos e é atual para todos nós, né? Então a gente vai perceber que nós todos estamos tentando nos melhorar, nos modificar, né? André Luiz até diz, né, que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino e seremos conhecidos pelas influências que projetamos naqueles que nos cercam. Só que na maioria das vezes a gente ainda não conseguiu realmente essa nossa transformação moral. Nós buscamos estudar, né? Aí eu me lembro de uma mensagem de Irmão X, que está lá no livro Cartas e Crônicas, quando ele diz assim que uma pessoa desencarnou e chegou no plano espiritual e queria atravessar a porta celeste lá que levaria ele para as regiões mais de bem-aventuranças. Aí o anjo lá, o mentor que estava na porta, falou assim: não, infelizmente, olha, seu nome não consta aqui na relação dos escolhidos. Ele falou: mas como? Deve haver algum engano? Eu fui um espírita convicto. A obra de Kardec ficava na cabeceira da minha cama. Todos os dias eu folheava, né, o Pentateuco kardeciano. E aí o mentor lá falou: infelizmente, né? Ele falou: mas eu não fiquei só no Kardec, não. Aí ele começou a citar. Eu estudei Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, e foi falando todos os grandes missionários que auxiliaram Kardec naquela fase, né, da nova era, da chegada da doutrina espírita. E aí ele falou assim: aí também estudei aquelas pessoas que eram os pesquisadores. Aí ele citou Zoner, Aksakov e tantos outros, né, William Crookes. E aí ele falou assim: aí também não fiquei só nos ocidentais, procurei também estudar os orientais. Aí ele citou o Buda, Lao Tse, todos, né? E falou assim: tive a honra de participar de sessões presididas pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes.
será que esse meu conhecimento, né, essa bagagem não me dá passaporte para adentrar essa porta? Aí o mentor falou assim, infelizmente não. As suas vibrações ainda se inclinam para baixo. O Senhor tem uma mente vigorosa, lições sublimes, muita preciosidade, né? Mas eu ainda vejo que você tem as suas vibrações estão para baixo. Aí ele falou, mas e a Bíblia? Eu estudei a Bíblia inteirinha, desde a Gênesis até o Apocalipse. Eu estudei todas as passagens e considero o Evangelho de João a zona divina do Novo Testamento. Será que o conhecimento da Bíblia também não me dá direito de ir adiante? Ele falou assim, não, meu amigo. Nessa passagem nós temos um concurso realmente das obras de cada um, sem serviço feito, né? Para subir você precisa de escada ou de serviço feito. Sem serviço feito e sem experiência vivida, o Espírito não vibra nas condições necessárias para ir mais adiante. Ele falou, mas como é que fica a minha situação? Aí ele falou assim, bom, sua situação é invejável comparada ao drama inquietante de tanta gente, né? Mas você se assemelha a um grande navio, cheio de adornos, de utensílios, de preciosidades, mas que nunca saiu do porto para navegar. Aí ele falou, mas eu não fiz mal a ninguém. Ele falou assim, sim, eu vejo que você está propenso a fazer o bem e nunca estará inclinado a fazer o mal. Mas, em matéria de servir, eu observo-lhe o coração ainda na estaca zero. O meu amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. Então aí ele foi constrangido a retornar. Então a gente vai perceber que na maioria das vezes a gente acaba se deixando levar por isso também. Então como é que se faz para sermos os escolhidos? Será que nós temos que estudar teologia, ou termos uma casa espírita, ou realmente sermos médios ou coisa parecida? Como é que é esse critério que Deus usa para nos escolher? Será que realmente aquele povo, né, o povo hebreu, era um povo escolhido por Deus? Sendo que João, na sua carta, ele traz lá, porque Deus amou a humanidade de tal forma que entregou seu Filho unigênito. Então a gente percebe que Deus é todo amor, todo misericórdia, está dentro de nós. Então na realidade, naquele momento, aquele povo que era o povo escolhido por Deus, que era o povo de Abraão, Isaac e Jacó, mas na realidade até hoje existem as brigas, né, pelas descendências. Qual realmente era o povo escolhido? As tribos que se separaram muitas vezes, muitas tribos que tinham a descendência de Isaac, achavam que eles eram os escolhidos. Já lá no islamismo, nos muçulmanos, nós vemos que eles achavam que era outra descendência, e até hoje tem-se a briga. Até hoje a gente vê, né, a intolerância religiosa no nosso meio. Então na realidade nós temos que buscar realmente a nossa transformação moral e procurar seguir Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que nós consigamos realmente buscarmos essa nossa transformação. Então esse escolhido poderia, esse processo, esse critério de seleção, poderia ser até igual ao do vestibular, né? Tem pessoas que recebem o manual, né, depois de se matricular, e deixa lá um canto, nem abre, né? E vai para as baladas, vai para os seus negócios, não se preocupa muito, ficam indiferentes. Já outros não, procuram estudar, analisar aquele roteiro, né? Pesquisam, perdem dias de sono, perdem lazer e outras coisas, mas estudam, se aplicam. Esses com certeza serão os escolhidos ao final, né? Estarão lá com o nome entre os que foram contemplados. Então a gente vai perceber que há essa necessidade, né, de devotamento, de abnegação, para que a gente consiga realmente nos transformar, nos renovar. Então, nessa parábola, nós temos várias colocações. Por que é que Jesus escolheu o casamento, né, para simbolizar a alegria? A gente percebe que o casamento está presente em todas as escrituras. João Batista dizia, Jesus é o noivo e eu sou o amigo do noivo. Então o casamento era a união, era aquela coisa que quando a pessoa se aproximava de Deus, ela estava buscando o casamento com Jesus, né? E quando ela se distanciava de Deus, ela estava marchando para a prostituição.
Jerusalém e Samaria até foi considerada muitas vezes nessa condição. Então é por isso que nas Escrituras nós temos sempre essas coisas. Aliás, Jesus ele começou a aparecer nas bodas, né, de Canaã, que era um casamento também, onde simbolizava a alegria. E ele até transformou a água no vinho, né? Nesse último congresso que tivemos da Medinesta, até um expositor de Ribeirão Preto, ele até comentou, ele falou assim, eu vi uma pessoa lá que estava assim meio bêbada, né? Ela falou, mas Jesus também bebia. Eu falei, não, você está interpretando mal o que está no Evangelho. Não, eu li lá, diz que ele transformou a água em vinho e bebeu tanto que depois ele não sabia quem era minha mãe, quem são meus irmãos. Quer dizer, ele não interpretou direito, né? Então a gente vai perceber que nós temos que fazer como Paulo de Tarso, analisar tudo e retende o bem. Então, quando nós vamos falar de escolhidos, a gente vai perceber que a própria Bíblia diz que temos 5 pessoas que foram grandes escolhidos por Deus, né? Mas eles citam Sansão, Isaías, Jeremias, João Batista, Paulo de Tarso. Dizem que eles foram escolhidos desde o ventre das suas mães, ou seja, eles eram missionários, né? Tinha aquela missão para fazer. Agora, nós todos temos também que perceber o que é que nós devemos fazer, qual é a nossa missão, o que é que nós devemos. Até eu me recordo da Maria Samolés, que ela colocou uma mensagem interessante, o muro da indecisão. Não sei se vocês leram, mas ela conta que tem um muro separando o céu e o inferno, né? Do lado está lá os anjos, querubins, né? Serafins, e do outro está lá o diabo, né? E todos os seus ajudantes. E aí em cima do muro está uma pessoa, poderia ser nós, né? E aí ele escuta o chamado do lado de cá, os convites, né? De Deus, dos anjos, dos arcanjos. Vem para cá, desce daí, passa aqui, né? Tome uma atitude, passe para o nosso lado. E ele estranha que do lado de lá ninguém chama, né? Aí ele vai perguntar, mano, eles estão me chamando, aí me convidando para vir para o lado deles e vocês não me chamam? Aí o diabo falou assim, não, mas não temos pressa, porque o muro é nosso. Ou seja, a pessoa já estava do lado de lá, né? Então é por isso que nós devemos fazer. Nós devemos realmente perceber o que é que nós devemos fazer para nos transformarmos, nos renovarmos. E, como foi falado, né? Desde a mensagem que foi lida sobre a caridade, que nós devemos realmente, como cristãos, fazer as nossas obras, né? Ajudarmos, né? Porque nós temos mãos estendidas que rogam tanta coisa, e nós também devemos estender as nossas mãos para ajudar, para realmente fazer algo para melhorar. É por isso que Jesus sempre recomenda, né, e sempre lembra a parábola do bom samaritano, para que nós consigamos realmente deixar a nossa indiferença de lado e consigamos realmente nos transformar. O Espiritismo, ele é um convite para todos nós, e ele com certeza vai multiplicar o número dos chamados, né? E pela fé que faculta, ele vai aumentar o número dos escolhidos. Lá em Apocalipse fala-se que tem até um número, né? 144 mil é o número que se salvarão, né? Mas a gente sabe que ali foi um número colocado porque nós tínhamos 12 tribos de Israel, e eles diziam que naquela época estaria 12 mil de cada tribo. 12 mil vezes as 12 tribos dariam 144 mil. E a gente sabe realmente que não é bem isso, né? Então como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos realmente endereçar os nossos passos para nos transformar, para alicerçar em nós o ideal cristão, o ideal espírita? Por isso, falando e relembrando da caridade, né? Da mensagem da noite, da tarde, a mensagem inicial, a gente pode encerrar a presente exposição lembrando uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, que fala justamente disso. É uma mensagem de Irene de Souza, que ela fala assim para todos nós: Deus te abençoe, o gesto de carinho, a alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a só sem que ninguém te espreite para a gota de leite destinada à criança.
Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo o que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. E que Deus abençoe esta casa abençoada de orações e que todos possam realmente sermos os chamados e que possamos ser os escolhidos para seguir adiante, marchando na direção de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus.